Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Agosto está indo embora. Com chuvas, acredite. Chuvas em São Paulo, choveu muito essa madrugada. Passou a frente fria pelo sul, né? E deixou muita umidade no litoral. Os ventos tocaram a chuva para dentro. Pegou essa noite a cidade de São Paulo, o Sérgio Braga vai trazer essas informações, e nós pegamos um rescaldozinho aqui, uma pontinha, deu uma chuveiradinha, vamos dizer assim, né? Um chuvisco, 1 milímetro, 1,5 milímetro aqui no meu Mato Dentro, mas olha que beleza, né? Não só o barulhinho da chuva, mas apagou a poeira, limpou o ar, e aqui hoje está nublado, com a esperança de que venha novas chuvas, mas nós vamos tirar o cavalinho da chuva, porque a meteorologia está dizendo que o Laninha está aí com 50 e tantos, 58%, exatamente, 56% de certeza de instalação do Laninha no segundo semestre. A meteorologia está avisando também que setembro vai ser seco, não é? Principalmente no Paraná, né? Também na cafeicultura de Minas, preste atenção, mas a gente vai trazer essas informações de meteorologia já, porque aqui é Tempo e Dinheiro, vamos falar de tempo, dinheiro. Dinheiro, olha a manchete aí, as nossas contas, as contas do Brasil, tem contas externas, tem pior julho em 6 anos, déficit de compra e venda, né? Compramos mais do que vendemos, 7,1 bilhões de dólares a menos de dólares entrando aqui. Então, assim, é menos dinheiro para o governo cumprir com as suas obrigações. E, ao mesmo tempo, a gente vê o que aparenta ser uma boa notícia, que o índice de preços dos primeiros 15 dias de julho teve uma deflação, a primeira deflação em 2 anos, queda nos preços de gasolina, luz e alimentos. No entanto, a queda foi menor do que o próprio mercado esperava. O mercado esperava 0,20 e veio 0,14. Mas o que importa mesmo é o custo de vida, né? O índice do supermercado, o índice das sacolinhas. Você vai no supermercado, pelo amor de Deus. Então, assim, é isso que importa, né? E é isso que está fazendo a política brasileira se mostrar contra o Lula. E ele reage com uma vingança terrível, com apoio do STF, apoio do Alexandre de Moraes e da Polícia Federal, que está lá dentro da casa do Bolsonaro. Imagina. O Moraes manda a polícia monitorar Bolsonaro em tempo integral para evitar fuga. Alexandre, se ele quisesse sair, ele já teria saído. Ele vai, inclusive, ao seu julgamento, ele vai te ouvir, Alexandre, no julgamento da semana que vem, que vai ser, assim, a maior ignomínia da justiça de todos os tempos, não só do Brasil, mundial, né? Porque não há provas. Qual é a prova contra Bolsonaro? Não, ele está preso porque há uma suspeita, um indício, alguém disse. Para com isso. A justiça é feita com base em provas. Parem com isso. Agora, para que essa ignomínia, essa vergonha, né? Essa crueldade? Botando polícia dentro da casa do Bolsonaro, ele já está preso. Não tem celular para se comunicar com ninguém, não pode receber visitas. Visita só quando autorizada pelo Alexandre. Por que essa crueldade, essa humilhação? O que é isso? O que está acontecendo no Brasil? Em compensação, o governo Lula é desaprovado no estado de São Paulo, que é o maior estado da federação. O Poder Data, a pesquisa do Paraná, a pesquisa mostra que o governo Lula é desaprovado em São Paulo, 58,2 contra 38,1, ou seja, tem 20 pontos de diferença do Lula em São Paulo. É terrível isso, e eles ficam com narrativas.
E tem gente aí na mídia de esquerda dizendo que está comprando pipocas para acompanhar o julgamento de Bolsonaro. Que prazer lhe dá? Qual é a acusação? O que se tem contra Bolsonaro? O que ele queria fazer? O que ele quer fazer se deixasse ele livre para disputar a eleição? Claro, eles não querem que o Bolsonaro seja colocado na cédula, porque se colocar, ganha. E nós estamos fazendo aqui uma enquete exatamente sobre isso. Podemos mostrar a enquete antes de chamar o Sérgio, Gleidson? Vamos mostrar a enquete? Estamos abrindo a enquete de hoje. No impedimento de Bolsonaro, quem o senhor escolheria dos 4 candidatos que representam a direita? Então, assim, quem você escolheria para enfrentar o Lula, caso o Bolsonaro seja impedido? É a nossa enquete de hoje. 1, Tarcísio de Freitas. 2, Ratinho Júnior. 3, Romeu Zema. 4, Ronaldo Caiado. Pedimos a você que está em outras plataformas entrar no YouTube, porque essa é uma enquete exclusiva do YouTube. Ok, pessoal? Muito bem, já que falamos em tempo e dinheiro, vamos agora, falamos de chuvas em São Paulo, saber do Sérgio Braga como é que está o tempo aí na capital paulista. Choveu muito, Sérgio? Durante a madrugada choveu bastante, viu, João? Até mesmo agora pela manhã, algumas gotas um pouco mais pesadas chegaram a cair aqui na capital paulista, na Zona Sul, bem próximo do aeroporto de Congonhas. Mas, de qualquer forma, como a cidade é grande, um pouco mais pesada em uma região, outra mais leve. O fato é que choveu e a temperatura caiu também. Já nesse momento, 23 graus, a umidade aumentou bastante depois daquela secura, está em torno de 62%. Isso dá para respirar tranquilamente e a manchete da Folha de São Paulo fala exatamente sobre isso. A temperatura pode chegar a 22 graus, máximo em São Paulo, mas subir um pouquinho além desses 22 graus, 23 pelo menos naquilo que eu estou registrando agora. O tempo continua fechado, céu encoberto e essa chuvinha que vai e volta, mas se mantém presente nesta tarde. João Batista Olive. Daqui a pouco você volta com os preços, dando destaque para o café. Os 2 cafés estão subindo, tanto o Robusta em Londres quanto o Arábica lá em Nova York. E antes de encerrar minha chamada, imagens lindas de verde e amarelo do nosso campo brasileiro, destaque para Canola, lá da cidade de Pontão, Rio Grande do Sul, enviada pelo Marcelo Aurich. Marcelo é de Passo Fundo, mas tem propriedade lá no Pontão, e essas imagens lindíssimas, né? Sol azul, são as cores do meu Brasil. Muito linda a foto, muito obrigado ao Marcelo, grande produtor que não se abate, e nós também vamos pegar esse exemplo e mostrar a nossa bandeira, com a mensagem de sempre, na confiança e do apoio do produtor rural que está conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Então, a frase é: o Brasil vencerá, tenho certeza disso, o Brasil vencerá, é a nossa mensagem constante de abertura aqui do nosso Tempo e Dinheiro desta quarta-feira. Dito isso, Gleidson Ricardo, vamos em frente com mais uma edição de Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, e direto para os nossos especialistas com seus destaques, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Tempo nublado, choveu à noite, agora está sem chuvas em Curitiba. Vamos lá. Mercadão de Chicago, sem rumo, levemente baixista pela manhã, com pequenas perdas. Mercado brasileiro mostrando balcão estabilizado. Mercado de lotes Porto também estabilizado, porque as pequenas quedas que temos em Chicago estão sendo compensadas por pequena alta no dólar. Então o mercado andando de lado nessa quarta-feira. Já vamos comentar aí. Cavalinho encilhado está parado aí na cocheira do produtor. Passou os melhores momentos, mas ele continua querendo soja. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. A manchete está indicando que a chuva, dando uma trégua no Rio Grande do Sul pelos próximos dias. Começa a aparecer alguma chuvinha na área do café no finalzinho dessa semana ou início da próxima. E a temperatura começa a subir no centro-oeste. Mudanças pequenas, mas que vamos ter agora. Detalhes na previsão. Preços firmes, liquidez moderada, estabilidade para os preços da carne. O mercado do boi gordo tem essa toada no finalzinho, no mês de agosto. Daqui a pouquinho os detalhes a respeito dos preços. Mas antes, aquele giro
pela Bolsa de Chicago, também pela Bolsa de Nova York, acompanhar as principais commodities agrícolas nesta tarde, começando pela Bolsa de Chicago, que tem a soja com alta de 0,30% a $10, 51 mais 13. Milho cai a 0,64% a $4 mais 6,37. Trigo também apresenta queda de 1,11% a $5,25 mais 12. Olha, o café com alta de 2,12% em Nova York a 380,15, agora 380,65, ampliou a alta para 2,23%. Daqui a pouquinho, a alta também do café robusto em Londres. O açúcar a 16,49 sobe 0,49%. O algodão estável a 66,73. Petróleo sobe 0,63% a $63 mais 65. Ouro, a alta de 0,15% a $3.438,17 por onça Troy. O café, aliás, o dólar, nesse momento, estável. 0,03% em relação ao fechamento de ontem, de alta, R$ 5,43 mais 30, vale $1. Quanto ao índice Bovespa, em alta, ações negociadas lá na B3, nós temos o índice Bovespa, não temos agora o índice Bovespa, mas temos o café negociado na Bolsa de soja, na Bolsa de Nova York, está aí, Bolsa de Chicago, perdão, a soja a $10, 50 mais 75, alta de 0,26%. O café robusta, Gleidson, na Bolsa de Londres, vamos lá acompanhar a alta nesse momento de 2,71%, repetindo agora a $4.776 por tonelada. Tem um delayzinho ali, mas o café arábica e o café robusta sobem nessa tarde na Bolsa de Londres e também Nova York. Londres em alta, Nova York está aí, 381,80, 2,55 de alta nas negociações. Aí sim, o mercado do boi gordo, lá na B3, o que a gente observa nesse momento são negociações mistas. Por que mistas? Só o outubro está na estabilidade, demais posições recuam um pouco. Agosto a 310,80 por arroba, setembro 318,75, outubro 325,20, novembro 329,75. Boi recua na B3, bem próximo da estabilidade, mas o mercado físico tem alta em 5 praças, uma apresentou queda. 307,50 é a referência para São Paulo, Barreto, Araçatuba, para o boi comum a prazo já descontado. Ao norte de Minas Gerais, 290,50, mesma cotação para o sul de Minas e a mesma cotação de 290,50 para Goiânia, no aprazo já descontado. Daqui a pouquinho, Tiago Bernardino, direto CPEA, tem Isabela Camargo também comentando o mercado do boi gordo nesta tarde. João Batista. Só para repassar o café, o Robusta em Londres, que você fez uma entrevista interessante ontem com o produtor de Conilon no Brasil, nós vamos passar um trechinho daqui a pouco. O Robusta recebeu, o Conilon, né, no Espírito Santo recebeu chuvas, segundo o Sérgio, produção boa de café Robusta, o Conilon lá no Espírito Santo. Londres está marcando alta de 3%, está marcando 2,90% de alta no Robusta, agora está caindo um pouquinho, chegou até 3% de alta, 2,86%, onde a tonelada do Robusta está avaliada em Londres a $4.778, enquanto que o Arábica 2,26 de alta a $3,81 por libra-peso, 380. É assim que a gente tem que ler, porque o café é medido em libras-peso. Muito bem, vou falar de política. Se o Gleidson tiver uma prévia da nossa enquete, porque nós estamos perguntando na nossa enquete, já tem uma prévia aí. Quem você escolheria para enfrentar o Lula caso o Bolsonaro seja impedido? Estamos com uma prévia de 179 votos já, né? Mal abrimos. Votem aí, pessoal. Então, assim, quem seria o preferido? Tarcísio, 73%, Ratinho, 16%, o Zema, 8%, o Caiado, 4%. Acho que realmente é essa configuração que se tem entre a direita para um substituto do Bolsonaro. Olha, hoje nós temos uma entrevista marcada com o deputado Ricardo Salles, do Partido Novo aqui de São Paulo, ex-ministro do Bolsonaro, onde ele está amargurado, porque ele avisou, fez colocações que ele vai repeti-las para nós nesta edição, onde ele avisou para tomar cuidado com o Centrão, que daria um passa-moleque, enganaria o Bolsonaro. Hoje a evidência é essa, segundo o Ricardo Salles,
Iludiram o Bolsonaro, diz o Ricardo, iludiram. Disseram para ele, contaram uma história que haveria um acordo, que alguém viria ajudá-lo, que nada, né? Terminou. Está terminando, né? Vai ser julgado semana que vem, está proibido de sair de sua casa, está preso do lado, tem um soldado ao lado dele. Pô, que isso? Tem de casa, que humilhação, que vergonha, que vexame, que crueldade, para que isso? Qual é a culpa? Me apresentem uma prova, vai. Indício qualquer um fala, quero provas. Enfim, qualquer ação vai acontecer para incriminar o Bolsonaro. O Ricardo Salles está desiludido. E ainda ele fala, estão colocando uma faca no pescoço do Bolsonaro para ele dizer para quem ele vai dar o apoio. Mas que coisa terrível. E o Brasil querendo votar no Bolsonaro. É disso que se trata. E nós temos essa pesquisa aí, por favor, vocês que estão em outras plataformas, venham para o YouTube, porque é uma pesquisa do YouTube, né? Então votem ali, depois retornem para suas plataformas preferidas. Mas nós estamos perguntando, no inevitável impedimento do Bolsonaro, em quem você votaria? Para tirar o Lula, é bem isso que nós temos que colocar, para tirar o Lula, para vencer o PT, a esquerda, esse desastre. Quem que você escolheria? Querem que eu seja isento? Isento? Porcaria nenhuma. Vamos lá, vamos às principais notícias do agronegócio, do agro brasileiro, com base nas manchetes do Notícias Agrícolas com Sérgio Braga. Café CPEA. Levantamento mostra que os preços do café seguem forte alta no mercado doméstico, com destaque para o Robusta, que já supera os 40% no mês. Algodão CPEA. Com o avanço da colheita e do beneficiamento no Brasil, cotonicultores têm priorizado os embarques referentes a contratos a termo. Arroz CPEA. Mercado do arroz em casca no Rio Grande do Sul segue com baixa liquidez, aponta levantamento do CPEA. O uso do sebo para biodiesel no Brasil deve crescer com exportação afetada por tarifas dos Estados Unidos. Banana CPEA. Acordo comercial com o Equador preocupa produtores brasileiros de banana. Brasil e Equador avançam no acordo para a retomada das importações de banana, suspensas por questões fitossanitárias desde 1997. Vocês estão vendo aí a tela do nosso clube, o Clube do Tempo e Dinheiro. Então, todas as manchetes, todos os recortes do nosso programa, todas as informações ao longo do dia em tempo real, lá no clube. São 15 grupos numa comunidade da informação chamado Clube do Tempo e Dinheiro. Entrem lá, você tem 7 dias grátis para experimentar. Como é que faz para entrar no clube? Basta mandar uma mensagem de WhatsApp para o telefone 199-9813-2915. 199-9813-2915. Você nos apoia, né? Sendo sócio do clube, você está nos apoiando para que a gente possa falar cada vez mais alto e mais longe. É o único apoio que nós temos. Né? Se deixar pela mídia, que é centrão, né? Nós não vamos ter nenhum apoio aqui. Portanto, nos apoiem entrando no clube e, em troca, nós lhe damos o melhor serviço do agro brasileiro. Clube do Tempo e Dinheiro, informações em tempo real, focada no produtor rural, no bolso do produtor rural, onde só tem pessoas sérias, pessoas profissionais ali dentro. Faça parte dessa nossa comunidade, Clube do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Agora sim, chamar o Sérgio Braga para as manchetes da economia e política do mundo e do Brasil. Sérgio Braga. Com notícias agrícolas, fileiras vazias. Fracassa alistamento para a milícia de Maduro na Venezuela. O regime de Nicolás Maduro enfrentou um duro revés político nesse final de semana, quando a convocação para reforçar a milícia nacional resultou em centros de alistamento vazios. Do site do Cláudio Dantas, governo Lula tem plano para salvar Maduro. Documentos revelam que o governo Lula discutiu resgatar o ditador venezuelano e cúpula com apoio de forças especiais e da Marinha Brasileira. Operação que nos bastidores, segundo Cláudio Dantas, circulou como Operação Imeri. No Poder 360, CNI contrata advogado próximo a Trump para reverter tarifaço. Na Gazeta do Povo, Brasil vira o segundo maior destino de investimentos da China no mundo.
Nos 6 primeiros meses de 2025, Brasil foi o segundo principal destino de investimentos chineses. No Poder 360, indústria. Nos Estados Unidos, pede bloqueio de compra chinesa de níquel no Brasil. O setor siderúrgico norte-americano pede que Trump atue para impedir a aquisição das operações da Anglo American por a empresa chinesa. Da Folha de São Paulo. Entre aspas, Lula é antissemita declarado e apoiador do Hamas, diz ministro de Israel em post no X. Itamaraty afirma que Israel Katz, titular da defesa, ofende o presidente do Brasil e pede investigação ao ataque em hospital em Gaza. Da Folha, CPI convoca Careca do INSS e convida ministros de Lula e de Bolsonaro para depoimentos. Lista inclui Carlos Lupe, do governo petista, e Onyx Lorenzoni, da gestão Bolsonaro. Do Metrópolis, Careca do INSS pedirá habeas corpus ao STF para ficar calado na CPMI. A afirmação é do advogado criminalista Clébio Lopes, que defende o Careca do INSS. Da CNN, TCU ordena que a Advocacia Geral da União explique a ausência de 35 entidades em investigações contra o roubo do INSS. O tribunal ainda cobra explicações sobre o bloqueio de contas de instituições acusadas de aplicar golpes em aposentados e pensionistas. O pedido alcança a entidade integrada pelo irmão de Lula. Cheiro de pizza no ar. Mas, enfim, a canalice continua, mas há uma esperança que no decorrer da CPMI, apesar desse acordo que, entre aspas, haveria para livrar o irmão do Lula, por quem? Por que motivo? Mas, enfim, com esse possível acordo, agora, ele pode ser mudado lá na frente, né? E aí o irmão do Lula poderá sentar ali na CPMI para dar suas explicações. Essa sensação de pizza, de coisa inoperante, a gente tem a demonstração na própria TV Senado, que deveria estar transmitindo a CPMI. E aí você liga lá, o Sérgio ligou agora, lá está passando artes, como é que é? Cirurgias plásticas, é isso? É, lá na TV Senado. Estamos muito bem arrumados, né? Enquanto isso, a manchete de hoje, que a Polícia Federal pede a Moraes para colocar equipe de policiais 24 horas dentro da casa de Bolsonaro. Ao lado da cama dele, é isso? Vai no banheiro com ele? Mas, caramba do céu, o que mais? Eles querem humilhação, é uma vingança despropositada, desumana, cruel, ignóbil, mas eles querem. Vão condenar o Bolsonaro semana que vem, mas tenho certeza disso. Agora, a crueldade maior é na imprensa, né? A canalice é na imprensa. Olha essa manchete do Estadão. O repórter está dizendo, olha a manchete, que Bolsonaro se isola a uma semana do julgamento e vê crise aumentar por acesso e sucessão em 2026. Ou seja, é como se o Bolsonaro fosse culpado de se isolar dentro de casa. É inacreditável isso. Eles estão condenando, culpando o Bolsonaro porque ele se isolou dentro de casa com o policial. É só rindo, porque é inacreditável. É inacreditável, é inaceitável. E o Brasil está perplexo assistindo a tudo isso sem reagir. Bom, a reação se dá quando se pergunta para a população o que eles acham. Perguntaram, fizeram uma pesquisa revelada essa manhã lá em São Paulo, e a desaprovação do Lula está quase 60% em São Paulo. 20 pontos difere Lula da aprovação com a desaprovação. É imenso, né? E tem outras pesquisas também. Tem a pesquisa do segundo turno. Se tivesse o voto para segundo turno em São Paulo, Lula perde para o Tarcísio, para o Bolsonaro, para a Michele, sei lá para quem, perde para todo mundo. Basta botar uma pessoa lá, o cara vota contra o Lula. É isso que a gente está vendo aí, né? Enfim, tem essa informação que nós demos aí, que o Frei Chico, que é o irmão do Lula, está, pelo menos momentaneamente, debaixo desse acordo para não comparecer à CPMI. Por quê? Qual é o problema? Tem alguma coisa a esconder? Enfim, daqui a pouco a gente vai conversar com o deputado Ricardo Salles para deixar bem explicitado que o Bolsonaro foi vítima de um
de uma armadilha. Ele foi iludido e agora ele está lá preso na sua casa, não podendo se comunicar com ninguém. E esperamos que pelo menos o julgamento dele, parece que sim, né, para o gáudio e alegria da esquerda, será transmitido ao vivo e nós poderemos ver essa vergonha, esse vexame na história, vai manchar a nossa história, né, da democracia brasileira. Muito bem, como é que está? Vamos dar uma rápida passada na enquete, antes de ir para a meteorologia. Como é que está? Nós estamos pedindo para você nos ajudar a decidir, caso o Bolsonaro seja impedido de concorrer, quem você escolheria para enfrentar o Lula? O Tarcísio está com 71%, quantos? 394 já votaram, o Ratinho tem 15%, o Romeu Zema está com 8%, o Ronaldo Caiado com 6%, votem aí, né? Mas me parece que não há dúvida que o Tarcísio é o mais forte, embora paire sobre o Tarcísio a pecha de ter se aliado ao Centrão, mas também seria um argumento para a esquerda desmontar o Tarcísio. É todo um jogo político que a gente precisa ficar muito esperto com relação às manobras políticas. Está atualizado aí, essa é a parcial, 415 votos. Entrem no nosso YouTube para votar. YouTube, põe lá Tempo e Dinheiro, entra no YouTube, já aparece a pesquisa, você vota e depois se segue na sua plataforma de preferência. O Tempo e Dinheiro está em 7 plataformas, né? Inclusive lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Por favor, nos apoiem, porque sei lá se você consegue ver essa informação na mídia hoje, né? Estamos aqui às duras penas, né? Às próprias custas, mantendo essa informação, né? A nossa bandeira no ar. Entre no clube, mande uma mensagem para esse telefone 19998132915, você vai gostar muito, tem 7 dias grátis para o senhor experimentar. Agora sim, vamos às notícias do tempo com o Sérgio Braga. Começamos pelo destaque da temperatura e do tempo na região centro-oeste do Brasil. Revista Oeste destaca sobre a temperatura e o ar seco que colocam a região em alerta, temperaturas próximas de 40 graus. Da Folha de São Paulo destaca também a tempestade de granizo, que provocou danos em cerca de 600 casas em Castro, no Paraná, ontem. Inclusive, essa chuva de granizo, nós mostramos alguns trechos aqui. A cidade está em situação de emergência e ao menos 2.000 pessoas pediram ajuda. Olha só o que a gente tem, inclusive, o destaque, as imagens registradas pelo Vlamir Brandalize, que estava lá na região ontem. Mostra para a gente, Gleidson. Imagina o prejuízo. Fora isso, além das casas, uma igreja teve o teto desabado pelo peso do granizo. Mostra para a gente, Gleidson. É curioso. Vamos direto ao mapa do IMET, mostrando a situação de chuvas previstas para hoje. Região norte pintada ali toda de verde, chuvas intensas na região. Chuvas também em parte da região sul e sudeste, com destaque para a região norte do Paraná, boa parte do estado também do norte de Santa Catarina, boa parte do Paraná, parte do estado de São Paulo, menos a região leste, né, a Alta Mogiana, a Alta Paulista, sem chuva registrada nesse momento, e também parte da região sul de Minas Gerais, assim como o estado do Rio de Janeiro, além de uma faixa do litoral do sul da Bahia. Brasil Central continua com tempo seco. Em tempo real, o satélite mostra exatamente essa situação. Chuvas concentradas no norte e essa extensa faixa de umidade se afastando agora para alto mar no litoral sul do estado de São Paulo, Paraná também, Rio de Janeiro, nesse momento. Brasil Central seco. Vamos à previsão para os próximos 7 dias.
A previsão do tempo vai desta quinta-feira, dia 28, até a próxima quarta-feira, dia 13 de setembro, com chuvas localizadas no litoral do estado do Paraná, parte de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, litoral do Nordeste e Norte do Brasil. A partir do dia 29, Brasil Central continua com condição de tempo seco e chuvas pontuais registradas no sul de Minas Gerais, assim como em parte do estado de São Paulo, região do litoral. A partir do dia 30, uma nova frente fria começa a se aproximar na Argentina, chegando pela faixa oeste do Rio Grande do Sul, a partir do dia 31, próximo domingo, chovendo, com chuvas pontuais ainda fracas no sul do Rio Grande do Sul. A região central segue com tempo seco, chuvas concentradas na faixa do litoral também do Nordeste. No dia 2, terça-feira que vem, a chuva dá uma trégua, se afasta no Rio Grande do Sul para alto mar e segue com possibilidade de chuvas pontuais no litoral de Santa Catarina, Paraná, também litoral do Nordeste e Norte do Brasil. E a condição do tempo continua com clima seco, baixa umidade do ar, a partir do dia 3, na região centro-oeste do Brasil. Vamos para a Serra Catarinense, conversar com Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Aqui nós temos o quê? No sul do Brasil vai dar uma trégua na chuva aqui no Rio Grande do Sul, embora tenha alguma chuva vindo, né? Principalmente aqui no oeste e no domingo. E alguma coisinha aqui hoje nessa área aqui do Rio Grande. Mas grande parte está tempo bom. Deu geada de novo aqui na campanha, chegou acho que na faixa de 0 a 2 graus. Em Santa Catarina continua com chuva aqui, no nordeste e leste do estado, do meio para o litoral. Chuva pouca, mas atrapalha. Está tendo uma chuva razoável aqui no Vale e o rio Itajaí-Açu voltou a subir ali em Rio do Sul, mas não deve oferecer muito risco. Aqui na região do Paraná, tempo bom na maior parte do estado, com chuva aqui no litoral. No centro-oeste e sudeste, isso aqui, um pouquinho de chuva aqui nessa área do Mato Grosso do Sul, coisinha pouca, provavelmente nessa quinta ou sexta-feira. E aqui no Cerrado Mineiro, na área do café, no Café Paulista, e olha com uma boa chuva aqui, no sul de Minas, Rio de Janeiro e litoral de São Paulo, aqui principalmente no dia 29 e 30, ou seja, final do mês. E lá para cima começa a aparecer chuva aqui no noroeste do Mato Grosso, a chuva começa a vir também aqui para o sul do Amazonas, e aqui a chuva normal no litoral do Nordeste, mais acima, mais aqui em Roraima. Quando chega de 27 a 10 de setembro, a chuva começa a ganhar corpo aqui no Amazonas, Acre, Rondônia, centro-oeste do Mato Grosso, oeste do Pará, Roraima. Aqui está mostrando aquilo que a gente já vem falando, a chuva começa a chegar mais cedo aqui na área do centro-oeste, até em função da laninha que já está formada e começando a ganhar força no Oceano Pacífico. Então o resfriamento está bem acelerado e nós vamos ter agora uma laninha, talvez até moderada, forte, no decorrer desse segundo semestre de 2025. Então uma das consequências é a chuva chegando mais cedo esse ano aqui no centro-oeste, começa a vir chuva também aqui no sul do Goiás, melhora um pouquinho aqui no Cerrado Mineiro, aqui no sul de Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, aumenta de novo a chuva aqui no sul. No sul, a chuva fica bem bagunçada. Vamos ter momentos de excesso e momentos de falta, principalmente quando chegar novembro e dezembro. Aqui nessa parte aqui do sudeste também nós vamos ter o quê? Condições de chuva, pegando aqui o sul de Minas, do café melhora primeiro o sul de Minas e a parte da Mogiana. E aqui no litoral de São Paulo, Rio. No litoral do Nordeste também, a chuva se estende nessa região e vai começar a vir mais cedo aqui na área do Mato Piba, provavelmente do dia 10, 20 de setembro para frente. Na anomalia, nós temos o quê? Nos próximos 15 dias, ainda negativo em grande parte aqui do país, pouca coisa, 5, 10, 15 milímetros abaixo do normal, mas já começa a reverter aqui, na região do sul do Amazonas, Acre, Rondônia, noroeste do Mato Grosso, continua positivo aqui no leste do Nordeste e volta a aumentar aqui no Rio Grande do Sul, Argentina, parte do Uruguai e Paraguai. Se pegar só setembro, ali do dia 5 de setembro para frente, muda completamente. Vai ficando mais próximo do normal a positivo. Ainda está com vestígio do ar mais frio que pegou a gente. Hoje deu temperaturas de 4, 5 graus aqui na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, deu também um pouco de frio no Paraná, Santa Catarina, deu geada no Rio Grande do Sul, mas vamos ter um aquecimento
nesse período aqui que vai de agora até o dia 2 de setembro. Vai ser vamos dizer assim, um período bom para quem quer fazer quebra de dormência no pessoal da maçã de variedades mais tradicionais. Talvez seja o único período que tenha, porque do dia 5, 6 de setembro para frente volta o frio aqui no sul. Aqui, madrugadas frias e tardes quentes. O calor aqui começa a diminuir também, mas ainda está quente durante a tarde, principalmente nessa região aqui, ó, Pará, Mato Grosso, Goiás, Tocantins. Não todo, né? Essa área aqui pode ter máximas aí de 35, 40 graus nos próximos dias. E fica fresquinho aqui, ó, no leste do Nordeste. Então está sinalizando o quê? O desenvolvimento rápido da laninha. Isso vocês podem ver aqui, ó, nos vídeos, tanto para membros quanto no público, mostrando o quê? O andamento rápido dela começou agora no trimestre agosto, setembro e outubro, julho, agosto, setembro, e vai ganhar força agora agosto, setembro, outubro em diante. De agosto até fevereiro, nós vamos estar com uma laninha bem desenvolvida no Oceano Pacífico e com todos os efeitos aqui no Brasil. Na maior parte são efeitos positivos, principalmente com a chuva chegando mais cedo na área central do país. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Informação preciosa. Nós vamos falar do Laninha já já. Antes eu vou para o intervalo. Vlamir Brandalize, na sequência a gente mostra mais informações do tempo com a presença e a configuração das boias do NOAA comprovando a existência do Laninha chegando aqui para nós. É um instante só, a gente volta já, vamos em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Essa revolução o Altamiro Gomes está trazendo para o setor de hortaliças. A revolução vai ficar, João Batista, no seguinte: no curto espaço de tempo de produção, o baixo custo de produção, porque muitas vezes o produtor acaba fazendo um investimento muito alto nos químicos e pouco aproveitado pela planta. E com isso nós vamos equivaler custos. Isso é uma revolução na questão do uso dos químicos. Nós reduzir o uso do químico, mas deixar ele mais disponível para a planta e com menor custo para o produtor, aumentando a produtividade. Essa é a essência dos produtos da Lotus. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. Vive o Brasil, tempo e dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, estamos com a edição de quarta-feira do Tempo e Dinheiro deste 27 de agosto de 2025. Para chamar o Brandalize, mas antes, para contextualização, os preços da soja está de lado, né? Mercado lateralizado. A soja está ganhando 4 centes agora no vencimento novembro, 10,52. 10,52, mas está dentro de uma estabilidade. O gráfico mostra isso. Os 4 principais vencimentos em Chicago permanecem aí, leves altas, setembro 10,30, novembro 10,51, janeiro 10,70 e o março 10,85. Aqui no Brasil, a soja em sacas de 60 quilos em dólares,
Na B3, último contrato para setembro, 22 com 72, novembro, 23 com 19, janeiro, 23 dólares e 59, leves altas, principalmente no mais distante aí, que é o janeiro. Vamos ao Brandalize, notícias da soja no ar. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. O Vlamir Brandalize, Curitiba chamando. A chuva passou por aí? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Passou e continua carregado o tempo aí em cima, né? Choveu à noite, um pouco de manhã e ainda tá pesado com chuva. Temperatura aí de 12 a 14 graus. Tá nesse estilo, totalmente nublado, João Batista. Esse aqui tá. Aqui deu uma lambadinha ontem à noite. Daqui a pouco eu vou mostrar essa chuva nossa aqui no Mato Dentro. Agora, o mercado está igual essa chuvica aí, né? Está de lado, esperando notícias. É isso mesmo? Essa é a sua análise, Vlamir? O mercado tá aquele chove e não molha, né? Ele tá aquela garoa que não tá molhando efetivamente. Ele não mostra um rumo definido, começou trabalhando negativo, agora está levemente positivo. A boa notícia, João Batista, é que ele está segurando bem, ele está tentando segurar 10,5 a 11,10 aí as posições de novembro até julho, agosto de 26. Então, o julho está acima de 10 e de 11, então isso é benéfico. Nesse momento, 11,05 no julho. Tá com posições boas. O mercado ainda acreditando que a China vem para as compras nas próximas semanas e tá mantendo os níveis, né, João? Mas como a safra americana tá andando regular e não tem compra chinesa, nada ainda comprando, o mercado segue de lado, né? Então ele não mostra muita novidade, é um pouco para cima, um pouco para baixo. Não quer cair porque os fundamentos médios são bons. E automaticamente ele fica de olho, né? Um olho aqui na safra brasileira, que a comercialização segue, né? Nós estamos negociando um ritmo menor nessa semana, mas está negociando. E o que está dando suporte aí no mercado hoje, balcão e lotes de Porto aí estão muito parecendo ontem, que nem você disse, não tem nada de novo, né? Porque hoje Chicago começou com leve queda, dólar leve alta, agora Chicago leve alta, dólar também um pouquinho positivo e isso vai trazer, talvez agora à tarde, até o mercado possa pagar uns 50 centavos melhor, João. Acho que mais ou menos por aí. Temos duas olhadas, né? O plantio, a safra, a compra de insumos, né? E as negociações no Brasil. Agora, enquanto que nós estamos colhendo lá em Roraima e fazendo compras para plantar a safra assim que a chuva chegar, que vai acontecer entre final de setembro para outubro, segundo o Coutinho, o Paraguai está plantando, iniciou o plantio lá no Paraguai, Vladimir? Olha, João Batista, o plantio do Paraguai começou aí no fim de semana e deve avançar porque teve chuvas nos últimos dias. O Paraguai termina o vazio sanitário agora no dia 30, né, João? Então, automaticamente o plantio Paraguai começa na frente, né? Então, nós vamos ver as máquinas correr ali. Os paraguaios esse ano vão tentar recuperar o que perderam nos últimos 2 anos, né, João? Teve 2 anos de tempo com seca no Paraguai, né? Agora estamos torcendo que a safra paraguaia venha cheia, com clima favorável. Aparentemente, o começo da temporada vem com boa umidade e o produtor vai correr com o plantio ali nos próximos dias. Provavelmente vem uma grande safra aí no Paraguai. Tá. O Vitor Caso, nosso especialista em compra e venda na hora certa, está preocupado que os custos desse ano estão aumentando, estreitando a margem do produtor. Sobra pouco para o produtor no final da colheita, né, Vladimir? Exatamente, João. É uma questão que o produtor não pode errar no campo, né? Ele tem que fazer uma lavoura de boa tecnologia, boa produtividade, e porque as margens estão mais apertadas. E ainda tem mais um alerta que a gente coloca, né? O produtor está deixando para vender a safra lá na frente, né? Por enquanto a comercialização está muito atrasada. E isso pode ter muita oferta na colheita no ano que vem. Então, isso não é bom para o produtor também. Tá, tem negócios no Brasil hoje? Como é que estamos? Olha, os negócios do Brasil estão fluindo, o mercado de balcão está estável em relação a ontem. Porto aí vai de 142 a 144. Ele não está no melhor momento do ano, mas também
recuou aí, está em média R$ 4 abaixo do pico do ano, nas cotações, mercado de balcão na faixa de uns R$ 2 abaixo do pico do ano, então, e fluindo, o produtor está precisando de caixa aí para fazer pagamento, comprar insumo, ele está usando soja disponível para fazer essas negociações. Alguns estão fazendo aquele barter inteligente, né, que o professor Barter Lima sempre faz propaganda, né? E automaticamente isso Olha, traz um apelo, João, com relação a aproveitar a soja e trazer uma valorização nela, né? Moscou chamando. Ixi, quando toca esse telefone aí, eu fico. O que será, não? Pode falar, a gente gosta de notícia. Olha aí, ó. Vamos lá. O Vlamir está dizendo que os prêmios você pode ver dentro do nosso clube, que é uma especialidade, uma exclusividade da Brandalize Consulting. Ele manda para a gente. Só lá no clube você fica sabendo como é que estão os prêmios dos portos, porque é uma informação muito cara. E você tem à sua disposição lá no clube, você tem 7 dias grátis para ver essa cotação dos prêmios dos portos, os prêmios mais longos, que só tem lá dentro do clube. São 15 grupos, um deles é só dedicado a soja, milho e trigo. Lá você encontra os prêmios para você consultar, pensar, refletir antes de negociar. Acione o clube, o telefone está na sua tela, você manda uma mensagem para 199 9813 2915 para entrar e ser um produtor rural muito bem informado. Ô Vlamir, então, resumindo, o cavalinho passou ou ele continua na cocheira querendo dar umas bicadas? Olha, João, vamos dizer assim que o cavalinho está na cocheira, né? Ele já não está tão bonito como teve aí nas últimas semanas, mas ele continua ainda parado perto do produtor. Ainda não fugiu, João, aparentemente ele não fugiu, porque o mercado segue comprador nos portos, segue com negócios, e automaticamente o quadro em si é de negócio. O produtor está aproveitando e o cavalinho, por enquanto, está por aí, né, João? Que nem eu estava falando, ó, o pessoal do Paraguai lá, ó, amanheceu 6 graus, tá muito frio, eu vou esperar uns dias para plantar, viu como é que é em tempo real o que acontece? É bom. Não, e também está muito frio o Renato Calzeta, que é o nosso primeiro amigo que entrou aqui no nosso chat, dizendo que lá no Rio Grande do Sul é muito frio esta manhã, né? E o pessoal está muito irritado também com a prisão do Bolsonaro, né? Isso que é uma coisa inaceitável. Ô, Vlamir, passa a régua aí. Qual é a recomendação que você tem para os produtores nesta quarta-feira? Olha, João Batista, os produtores têm que ir aproveitando os insumos, que nem você comentou inicialmente, aí que o custo está subindo, e realmente alguns insumos estão subindo, alguns não vamos ter esse ano, vai ter escassez, porque as empresas seguraram as importações aí, temendo essa situação do produtor, né? Muita RJ, dificuldade de crédito, vários problemas efetivos, então muitas das empresas seguraram um pouco as importações de matérias-primas, de insumos, e deixar para a última hora talvez não seja interessante. O produtor tem que fazer as contas, tem que fazer a relação de troca, tem que ver a viabilidade e fazer bem feito, né, João? O mais importante é fazer bem feito dentro da lavoura e depois ter tempo para aproveitar os momentos que o cavalinho encilhado passar, né? Muito bem. Ok, vamos agora ao preço do milho nesta quarta-feira. Preço do milho em Chicago, Gleidson, depois o preço do milho aqui na B3. No vermelho, o milho lá em setembro, 3,83, 3 dólares e 83 por bushel, dezembro, 4,06, março, 4,23, maio, 4,33 com 25. No vermelho, o milho americano. Aqui no Brasil, na B3 base Campinas, 2 vencimentos levemente no vermelho e 2 levemente em alta aqui na B3. Setembro, R$ 66,00 por saca, queda de 0,18. Novembro, R$ 69,71, levemente no vermelho. Janeiro, 71,87, levemente em alta. E março, 73,60, 0,26. Não mudou nada, né, Vlamir, a toada dos preços do milho, principalmente na B3, né? Não teve novidades, né, João? Porque nós estamos indo para o fechamento em agosto, a colheita também vai indo para o fechamento, atrasada esse ano a colheita em relação aos anos anteriores, que já estaria tudo colhido, né? E não tem pressão grande de compra, né? O setor de ração melhorando o desempenho, principalmente o setor do frango, que está voltando a exportar em ritmo acelerado.
Os demais setores de ração estão consumindo muito, né? Vai ser recorde histórico de demanda e setor de etanol também recorde histórico, né? Agora os números ajustados para esse ano já se fala em 22 milhões de toneladas de milho para etanol. O ano passado foi 17, né? No começo do ano era projetado nós irmos a esse ano com 20 milhões, agora se fala em 22. Então tem demanda, tem milho, o produtor já negociou metade, um pouco mais da metade da safrinha. E o restante está na mão, está esperando, né? E está embarcando milho na exportação de contratos antigos. Poucos negócios novos, o que está mostrando no milho nesse momento. Tá. Alguma recomendação para o produtor em vista desse março 26 a 73,60? Se for segurar o milho, faz uma put? Produtor que não quer correr riscos, talvez seria interessante para garantir, né? Se essa put não ficar caro para ele, né? Porque o mercado tem indicativo que pode ter muito milho aí no fim do ano, né? Por enquanto, nós estamos com um ritmo de exportação ainda bem calmo, não está acelerado e é uma safra recorde, né? Se a safra for aquela que a Conab divulgou aí, que é 137 milhões de toneladas, nós temos ainda muito para negociar. Teria mais de 60 milhões aí disponível. Alguns indicativos apontam que pode ter 70 milhões de toneladas disponíveis na mão do produtor. Então é muito milho e o produtor vai segurando, né? Vai segurando, pode chegar lá no fim do ano e o mercado está muito ofertado. Lembrando que dezembro as indústrias de ração param para fazer férias coletivas e voltam só depois da metade de janeiro. Então há um buraco aí de demanda nesse período se o produtor precisar vender lá naquela época. E aí talvez o mercado possa até cair, né, João? Então fica atento. Pois é, a questão do milho, cada vez mais ele vai ser voltado para produzir etanol. Mais e mais usinas de esmagamento de milho para fazer etanol estão sendo instaladas no Brasil, Paraná, etanol de trigo, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, principalmente o Mato Grossão, com esmagadoras de milho. Por quê? Porque também a relação de produção de etanol a partir do milho supera a da cana. Enquanto que uma tonelada de cana produz 40 litros de etanol, Brandalize, o milho está dando 400 litros. Então, assim, claro que o custo-benefício é importante, mas lembre-se, né? O milho você pode fazer 2 safras, tem o DDG, então muita gente vai para o milho. É provável que a próxima safra tenhamos mais produção de milho, Bruno? É provável que sim, né, João? Porque o produtor ele continua evoluindo, nós estamos evoluindo em tecnologia, produzindo cada vez mais, né? Então, por hectare, né? Produtividades melhoradas. O mundo precisa do milho, não só aqui nós. E o setor do etanol, João, tem que levar em consideração que parte crescente da cana está sendo usado para fazer açúcar, né? O mercado mundial ele está com carência de açúcar. E o Brasil é o mais competitivo no mundo com relação ao açúcar da cana, o açúcar em geral, né? E o setor da indústria da cana prefere fazer um pouco mais de açúcar e menos etanol da cana, né? Então, isso abre uma janela importante, né, para o setor do etanol do milho, além de que a questão brasileira, né? O Brasil agora está no E30, né? Até o final de julho era E27, 27% de etanol na gasolina, agora nós estamos com 30% de etanol na gasolina, sem contar aí aquele que usa somente o etanol puro. Então tem demanda. E só fazer um adendo, João Batista, como uma das áreas nossas especializadas do escritório é fazer viabilidade econômica do setor de etanol, o etanol da cana dá 80 litros. A cana de São Paulo, que é uma cana especial de qualidade melhor que a média nacional, uma cana boa dá uns 80 litros por tonelada de cana. E o milho está dando no Brasil mais de 420 litros de etanol por tonelada de milho. A relação a favor do milho é bem grande, sim. Se tiver alta produtividade de milho, o milho acaba superando a produção de etanol por hectare que a própria cana, se a gente pegar uma cana de produtividade média baixa, né? Além do DDG, né? Além de poder fazer 2 safras. Vladimir, 2 informações, então. Primeiro é o do produtor de milho, que está carregando o milho para pegar o melhor preço lá na frente, vai segurar o milho. Ninguém está dizendo para você não vender, né? Vai segurar. A única recomendação que a gente faz é assegure esse preço, porque ninguém sabe se vai subir, se vai cair. O Vladimir tem tendências, orientações, experiência, mas o fato são o mercado do dia a dia. Então, a nossa primeira recomendação é usar o nosso telefone gratuito, de graça, para você saber
quanto custa a operação. Né? Vou fazer uma participação de alta, vou fazer um seguro de preço, uma call, uma put, ok. Quanto custa? Ligue para 199-7110-8610. É o telefone do nosso assessor de investimento, Fernando Sofiati, que vai atender com muita presteza. 199-7110-8610. 199-7110-8610. Fernando Sofiati. Se você ligar e não atender, é porque ele está muita gente ligando. Mas deixa aí a secretária eletrônica, deixa seu nome, seu telefone, que ele retorna. O Vlamir, passa a régua, dá um tchau. Deixa eu fazer uma pergunta para Vossa Senhoria, porque você é uma pessoa muito bem antenada. Então, assim, há um indício que o Bolsonaro, como cantava a Inesita Barroso, pode ficar de braços dados com um soldado dentro da sua casa, que é um vexame inominável. Pergunta para Vlamir Brandalize. Olha só, hein? Presta atenção. Se o Bolsonaro decidir, falar, não, peraí, eu preciso ir na esquina ali, na padaria, comprar um cigarro. Ó, se ele fizer isso, o soldado vai dar um tiro nele? Acho que não, né, João? Essa aí é uma piada, né? Uma piada pronta, essa situação aí, né? Uma piada pronta. Eu estava vendo pela manhã os comentários aí que um juiz de São Paulo, aí, se não me engano, soltou um traficante que tinha sido pego com 200 quilos de pasta de cocaína. Coitado. E daí o juiz segura o Bolsonaro lá porque acha que teve um plano, que teve um monte de coisa. Tudo bem, a chata eu acho, mas cadê a prova? Me apresenta a prova, pomba. Bom. Aí São Paulo o pessoal está indignado porque tem prova, né, que pegaram com as drogas. 200 e o juiz soltou, tem que colocar esse juiz aí para administrar o processo aí dos 8 de janeiro, João Batista. A situação ainda tem muita coisa que vai acontecer. Aquele cara de cabelo amarelo lá dos Estados Unidos provavelmente ainda vai colocar as manguinhas de fora com relação a isso. Será? E a gente vai ver o que vai acontecer, né, João? O produtor, a gente só recomenda nesse fechamento não arriscar ficar muito endividado em dólar. Nós estamos numa economia muito instável, ainda há riscos para o produtor, e não deixar de comprar os insumos na última hora. Talvez seja complicado. É só essa dica, porque eu acredito que o ano que vem, em geral, tanto o milho como o soja vai ser um ano melhor na média das cotações. Ok. Vlamir Brandalize. Obrigado aí. Desculpe o desabafo, mas a gente está indignado, desesperançado. Daqui a pouco o Ricardo Salles, deputado federal, o Ricardo Salles, ex-ministro do Bolsonaro, vai estar conosco. E também ele está também pelas tampas, né? Quem que pode suportar uma coisa? Coitado do traficante com 200 quilos de droga, ele merece ir para casa, evidente. Né? Tão bonzinho, tão útil para a sociedade. Agora, o Bolsonaro não. Bolsonaro não. Põe um polícia no pé dele ali. Ô, gente. Tá bom. Tchau, Brandão. Até amanhã. Até amanhã, João Batista. Vai uma cunha aí. Bater aí. Tá fresquinho, vamos matear enquanto isso. Até amanhã. E viva o Brasil. Muito bem, os preços do trigo para encerrar aqui os grãos. Depois eu vou falar de tempo. Depois tem o HF, tem o Ricardo Salles. Já. O trigo está perdendo 7,25 agora, setembro a 5,02, dezembro 5,24,5, março 5,43, maio 5,54 dólares por bushel, o trigo no vermelho. Bom, antes de ir para o HF, deixa eu falar passar algumas informações de meteorologia, porque como o Coutinho disse que as chuvas estão encaixadas, estão chegando, temos até mapas do modelo americano, o GFS, como é que é? GFS, que é o sistema de previsão americano, modelo americano, mas eu vou começar primeiro mostrando a manchete sobre a chegada do Laninha, a comprovação do Laninha. O NOAA passa mais uma informação hoje dizendo que 56% de certeza de instalação do Laninha na primavera, e segundo o Coutinho disse hoje, o Laninha poderá avançar para janeiro e fevereiro, trazendo, como ele disse, né, boas notícias para o norte do Brasil, para o Mato Piba, para o Mato Grosso, que já vai ter chuvas mais à frente, mas poderá cortar no Paraná, presta atenção, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nós estamos em dúvida e estamos acompanhando. A próxima informação que nós temos é um mapa do CPTEC, mostrando como é que vai ficar de 7 a 8 de setembro, a virada de agosto para setembro, ó, umidade no lá em Minas, olha que interessante, Goiás, um pouco de umidade no Rio Grande do Sul, enquanto que São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, vão ficar
na média, não é amarelo, amarelo é lá em cima, lá no Nordeste vai ficar amarelo, ou seja, abaixo da média. No branco é dentro da média das chuvas. Agora, com mais umidade, é desse gráfico que nós estamos mostrando aí, elaborado pelo CPTEC para essa semana do 7 a 8 de setembro, certo? Certo, muito bem. Aí agora nós vamos para... Assim, eu quero mostrar a minha chuva. Aí, de repente, choveu, né? A frente lá do sul deixou umidade lá no litoral, o vento tocou umidade para São Paulo e chegou até nós aqui no Mato Dentro. Veja a chuvinha que nós ganhamos ontem à noite, eu fiquei feliz da vida. Olha aí, 1,5 milímetro. Mostra, Gleidson. Aí hoje de manhã fui lá no meu pluviômetro e falei, nossa, choveu, olha aí, 1,5 milímetro. Mostra, Gleidson. Mas pelo menos, né, abateu a poeira, limpou o ar, como disse o Rafael Amalfi Olive, que está conosco aqui, feliz também com essa chuvinha. Então, o modelo americano mostrou a chuva de ontem, primeiramente, a chuva de ontem, 26 de agosto. Ó. Então, como eu disse, o vento, ó a direção dos ventos aí, né? Empurraram a frente, que estava no sul para o Atlântico, e pegou um rabo dessa frente. A cidade de São Paulo choveu a noite toda, segundo o Sérgio nos falou, e 29 de agosto, ou seja, sexta-feira, nós temos essa previsão de mais chuvas, mas não só nesse trecho aqui, que é entre a divisa de São Paulo e Minas Gerais. Pode ser que a zona da mata de Minas receba um pouco de umidade, o pessoal de Varginha também, lá no sul de Minas, do Café, tem essa umidade. E temos mais 2 mapas do GFS, que é o modelo americano. 8 de setembro, Gleidson, põe aí. Pode aumentar a tela? Pode abrir? 8 de setembro nós temos umidade mais no litoral do Paraná, né? Mas não chega no oeste do Paraná essa umidade, não chega no Triângulo, não chega no oeste de São Paulo, muito menos no Mato Grosso, mas tem um corredor formando lá para o Mato Grossão, lá para Cuiabá. Está vendo Cuiabá ali debaixo de chuva? Isso é para o dia 8 de setembro, portanto, daqui a o quê? Praticamente 2 semanas, né, Gleidson? 2 semanas, 15 dias. 15 dias nós temos esse mapa de chuvas, mas não é chuvas generalizadas, né? Elas pega trechos ao corredor de chuvas. E temos também o dia seguinte, 9 de setembro. Mostra aí, Gleidson. 9 de setembro é esse daí? Terça-feira. Será terça-feira, uma terça-feira, 9 de setembro, com a umidade se espalhando mais dentro, né, de São Paulo, dentro do Paraná. Mas, de novo, o norte de São Paulo não vai pegar chuva, o Triângulo não vai pegar chuva, o sudoeste não vai pegar chuva, e tem um corredor, né, de umidade que avança, que vem lá do Mato Grosso, pegando o Brasil central. Certo, pessoal? Mas não é chuvas espalhadas ainda. Portanto, como diz o experiente Ronaldo Coutinho, chuvas plantadeiras para dar início à largada, só para depois de 15 de setembro, mas essa é a boa notícia. As chuvas desse ano estão calendarizadas, só autorizando, porém, o início da safra após o 15 de setembro. Se houver novas modificações, claro, em tempo real, aqui no Tempo e Dinheiro e no nosso clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam muito bem informadas. Daqui a pouco, o deputado Ricardo Salles conosco, mas agora a gente vai saber os preços das hortaliças, a base da agricultura, o HF. Hortifrutos no ar, Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com apoio da LS Tractor, apuração do CPE, começamos pelo preço do leite pago ao produtor na tela, no Espírito Santo, a média R$ 2,60 mais 74, captado no mês de junho. Ovo branco no Recife, a caixa de 30 dúzias, FOB a R$ 151,38. Batata padrão Ágata especial, Itapetininga, região interior de São Paulo, saco de 25 quilos a R$ 32,00 mais 33 centavos ao beneficiador. A cenoura inverno suja, a caixa de 20 quilos, em Irecê região, a R$ 36,88 ao produtor. E a banana prata, ao produtor em Delfinópolis, o quilo a R$ 4,32. Mais uma vez, o apoio da LS Tractor,
apuração dos hortifrutis, João Batista. Muito bem, o deputado Ricardo Salles já está conosco, mas antes eu quero que até o Ricardo já está nos ouvindo, dizer para ele que as informações que ele nos passou antes do programa também estão estampadas aqui na Folha de São Paulo, dando a manchete da Folha. Bolsonaro dá condenação como certa. Como é que eles sabem? Eles foram lá porque o Bolsonaro está preso em casa. É uma narrativa safada, para não dizer sacana, né? Porque eles estão se regozijando com a inevitável prisão do Bolsonaro, porque a condenação vai ser dada com certa. Tem articulistas da Folha dizendo: vou comprar saquinhos de pipoca para assistir à condenação do Bolsonaro. Que delícia, não? Que vingança. O que você ganha com isso, seu palhaço? Vamos lá, vamos ver como é que está a nossa prévia, que nós estamos perguntando, no impedimento do Bolsonaro, quem você escolheria para enfrentar o Lula? Temos condições de fazer uma prévia aí? Temos. 677, 700 e quanto? 702 já votaram, continue votando. Nós estamos pedindo a sua opinião, sua participação nessa enquete. Quem você escolheria para enfrentar o Lula caso o Bolsonaro seja impedido? O Tarcísio está com 70% das preferências, o Ratinho com 15%, o Romeu Zema com 10%, o Ronaldo Caiado com menos, né? E o pessoal tem um monte de desconfiança do Ronaldo, mas está com 5%. Muito bem, vamos agora a São Paulo falar com o deputado Ricardo Salles, que já está conosco. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo. Meu caro João, boa tarde, bom estar com você aí, com o nosso amigo Sérgio Braga e todos que estão nos assistindo. Você está no Partido Novo agora, foi ministro do Bolsonaro, ministro do Meio Ambiente, e a gente te acompanha toda hora, a todo momento, e hoje você fez um desabafo bem sincero, para dizer a verdade, sobre a situação que nós estamos vivendo. Ou seja, você deixou bem claro, né, que iludiram o Bolsonaro com a possibilidade de um acordo e tal. Hoje, o resultado é que ele está preso e provavelmente vão botar um soldado dentro da casa dele. Qual é a sua consideração, Ricardo? Veja, João, eu fui muito firme aí nas minhas colocações. Como você sabe, eu comecei essa minha militância na direita praticamente 20 anos atrás, quando fundei o Movimento em Direita Brasil. E eu nunca, nesses 20 anos, nunca vi o Centrão abrir um espaço para ajudar a direita. Ao contrário, todas as oportunidades em que a direita conseguiu chegar ao poder, ocupar espaços, foi a revelia do Centrão, a revelia. Né? Aí depois o Centrão se junta como se fizesse parte disso. Mas a direita teve que abrir o seu espaço por mérito próprio. Claro que grande parte desse espaço aberto pelo presidente Bolsonaro com a campanha de 2018 e o seu governo em 2019 em diante. Muito bem. Depois que ele saiu do governo e passou a enfrentar essa série de problemas que aí estão, várias pessoas começaram a dizer: não, o senhor tem que se aproximar do Centrão, né? E aí a gente consegue ter pontes, conversa com um, conversa com outro, conversa com Temer, conversa com todo mundo. E com isso a gente vai resolver o seu problema na lábia. Muito bem, isso custou à direita ter que apoiar o Ricardo Nunes aqui na capital do estado de São Paulo, que é um candidato que é do Centrão raiz, Centrão na veia, né? MDB, né? O partido que esteve e está em todos os governos do PT. Teve que apoiar as atuais presidências de Câmara e Senado, ao invés de lançar candidatura própria, sempre naquela história: não, vamos pegar comissões, negociar vice-presidência. Aí comemoraram, dizendo: não, temos as duas vice-presidências. O PL ficou com duas vice-presidências, na Câmara e no Senado. Olha, as duas vice-presidências são ocupadas por parlamentares ligados ao governo, não são ocupadas por bolsonaristas, né? Dentro do PL você tem uma clara distinção entre os bolsonaristas e os valdemaristas. Quando foi designado ao PL indicar a relatoria do orçamento, indicou-se para um valdemarista. Ou seja, todas as oportunidades que o Centrão teve de chupinhar o apoio da direita para os seus próprios interesses, inclusive elegendo deputados na esteira dos votos dos deputados bolsonaristas, né? Quer dizer, só para pegar o exemplo de São Paulo, os 3 deputados mais votados em 2022, Carla, 940 mil votos, Eduardo, 740 mil votos, e eu, 640 mil votos. Nós 3 juntos fizemos 8 cadeiras, significa que os 5 últimos da chapa do PL, dos 17 que foram eleitos por nossa causa.
Ou seja, na prática, nós elegemos os valdemaristas, nós acabamos fazendo filho na barriga dos outros. Então, tudo isso, para te exemplificar, para dizer o seguinte: o Bolsonaro foi sempre, desde que deixou a presidência, foi sendo enredado nessa narrativa de que abre espaço para o Centrão, apoia o Centrão, deixa o Centrão crescer, que vai ser ele que vai te salvar. Muito bem. Nós estamos uma semana praticamente do início do mandato, do julgamento do presidente Bolsonaro. Ele está em prisão domiciliar, agora com determinação de policiamento dentro de casa, né? E, como todos que têm um mínimo de sensibilidade, uma probabilidade de condenação altíssima. Ou seja, esse acordo, essa negociação, essa transigência com o Centrão não serviu para nada, só serviu para nos desmoralizar, só serviu para nos enfraquecer, para nos colocar no mesmo patamar de mensaleiro, corrupto, safado, e a gente agora, infelizmente, não alcançou nem de perto o objetivo que se pretendia, que era salvar o presidente Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro que estão lá, sem nenhuma perspectiva, com essa presidência atual da Câmara e do Senado, de que se vote a anistia para o pessoal que está preso lá no 8 de janeiro. É disso que se trata, né? Portanto, estão esquecendo a anistia, né? Esquecendo entre aspas. Nós não, mas eles, né? E os presos estão lá, né? Sem culpa formada, sem o devido processo legal, né? É um absurdo o que está acontecendo. Você é um advogado, né? Mas, enfim, vamos falar sobre isso. Mas antes, fechando a questão do Bolsonaro, né? O acordo foi uma mentira, um engodo, né? Uma falsidade. E agora, como você escreveu hoje, tem a faca no pescoço do Bolsonaro porque ele tem que apoiar alguém. É o que resta a ele, deputado? Veja só, a gente assiste com muita tristeza esse cerco que se montou a ele, a prisão domiciliar, depois agora esse agravamento das condições da prisão domiciliar, e alguns querendo que ele declare apoio para um candidato já agora, antes do julgamento. Antes que ele fique condenado e não possa mais falar e tal, etc., já apoia aí, escolhe o fulano de tal como candidato. E aqui eu preciso fazer uma defesa do Zema, que é o candidato, pré-candidato a presidente pelo nosso partido, pelo Novo. O Zema teve a delicadeza, a sensibilidade, o gesto de ir conversar com o Bolsonaro, explicar para ele que ele não podia mais ser governador, está na segunda eleição já, e que ele tem, na ausência do Bolsonaro, vontade de concorrer. Ou seja, ele deixou claro, o presidente Bolsonaro, dizendo: Bolsonaro, você é meu candidato se você puder concorrer. Se você puder concorrer, eu vou apoiá-lo incondicionalmente. Mas se você não puder concorrer, eu queria concorrer. E aí o Bolsonaro teria dito a ele o seguinte: olha, concorra, ponha seu nome, é importante ter gente na direita falando, tendo espaço na mídia, ou seja, defendendo a nossa tese. E se, evidentemente, o Bolsonaro conseguir recuperar os direitos políticos, seja pelo julgamento, seja pela pressão que os Estados Unidos está fazendo e tudo mais, o Zema já disse que ele é o primeiro a retirar a candidatura. Ou seja, ele não está querendo ocupar o espaço Bolsonaro, nem se fazer de amigo de última hora. Até porque o Zema, e aqui é importante lembrar, né? O pessoal, todos se elegeram na esteira do Bolsonaro. O Zema não se elegeu na esteira do Bolsonaro. Ele foi eleito as duas vezes, inclusive a segunda, reeleito em primeiro turno, por mérito próprio. Inclusive, eu estava no PL e eu sabia que lá no Novo, na turma lá do Zema em Minas Gerais, eles estavam apoiando no primeiro turno o candidato do Novo na época, que era o Dávila. Ou seja, é injusto dizer que ele cresceu e se lançou à margem ou embaixo da sombra do Bolsonaro. Não é verdade. Dos 4 governadores que poderão ou poderiam ou podem, sei lá, ser candidato a presidente, o único que se elegeu de fato embaixo do guarda-chuva do Bolsonaro foi o Tarcísio. O Ratinho tem carreira própria, o Caiado, inclusive, em vários momentos, se opôs ao Bolsonaro, teve aquela briga horrorosa, que eu acho que ele errou muito em contestar o Bolsonaro na Covid e vários outros momentos. E o Zema também tem carreira própria lá em Minas Gerais. Quem se elegeu, acho que esse raciocínio é verdadeiro com relação ao Tarcísio. Ele, sim, se elegeu única e exclusivamente graças ao apoio do Bolsonaro. Os outros 3, não. Tá, me parece que é uma bobagem eu perguntar para ti, que é do Partido Novo, quem você escolheria se Bolsonaro não fosse candidato. Me parece que você vai de Zema, não é isso? Na nossa enquete aqui, né? Ou não?
Eu creio que o Zema é uma pessoa de extrema qualidade. Um cara equilibrado, empreendedor do setor privado, está fazendo um bom trabalho em Minas, traz consigo um grande colégio eleitoral, que é o de Minas Gerais. Mas eu gosto dos outros candidatos também. Eu acho que a gente não deveria dizer assim, é só o Zema que presta e ninguém mais presta. Não é verdade. Eu acho que se a gente tiver como presidente da República, qualquer um dos candidatos da direita vencendo Lula, o Brasil melhora muito. É claro e evidente, deixar isso bem claro, que eu também prefiro, acima de tudo, e torço, enfim, pelo presidente Bolsonaro. Mas e se isso não acontecer? Às vezes você vê as pessoas dizendo, não tem outro nome, não tem mais nada. Pergunta então é o seguinte, então você vai embora do Brasil, se o Bolsonaro não reverter? Quer dizer, se houvesse julgamento agora, ao fim do julgamento, e eventualmente o presidente Bolsonaro injustamente continuar preso, você vai embora do Brasil? Se a pessoa disser, vou embora do Brasil, eu até concordo com o argumento dela. Agora, se ela disser, não, eu não vou, a resposta, esse tipo de resposta, demonstra ser uma bravata, né? Então, é preciso ter. E o Bolsonaro foi muito responsável em dizer ao Zema, dizendo o seguinte, não, se lance candidato, Sim. defenda o que você acredita. Ou seja, nem o Bolsonaro defende essa história de ou é ele ou é ninguém. Ele sabe que ele está numa situação difícil. É claro que ele tem que defender o nome dele. Tá certo, até porque o dele é o mais forte, ele é o mais legítimo candidato. Mas pode ser que essas injustiças prevaleçam e ele não seja, de fato, candidato. Bom, analisando a sua profissão de advogado experiente, existe alguma possibilidade, algum milagre que venha a salvar o Bolsonaro? Segunda pergunta, né, nessa mesma. Qual é a acusação formal mesmo contra o Bolsonaro? Ele roubou, ele é corrupto? O que tem de prova concreta, Ricardo? Eu acho que tem uma série de ilações, né, que foram levados nesse processo, acusações de que ele atentou contra o Estado Democrático de Direito, tentou dar golpe e tudo mais. Mas quando você espreme ali, você tem narrativas, você tem histórias, você tem, inclusive, vácuos entre uma história de um e de outro. Lembrando que o Cid alterou a sua delação inúmeras vezes, mentiu, voltou atrás, foi ameaçado de ser preso de novo. Ou seja, o grau de credibilidade do que ele fala é zero. Mas, enfim, quando se pretende de antemão condenar alguém, é difícil você demonstrar que 2 mais 2 dá 4, né? Então, eu espero que o Bolsonaro consiga, ele tem bons advogados, assim como o Braga Neto tem bons advogados, e todos os que estão ali estão, pelo que eu vi, todos muito bem assistidos, mas, do ponto de vista de imparcialidade, eu acho que eles estão em dificuldade. Passando a regra para concluir, ou seja, com o seu depoimento, essa sua fala conosco aqui, a quem a gente agradece, você disse que o Centrão pegou carona com a força de Bolsonaro, com a força da direita, está no poder. Agora vem a eleição. O Centrão vai continuar mandando, dando as cartas na política brasileira, do governo brasileiro, deputado Ricardo Salles? Veja, João, eu acho que nós precisamos fazer, de certa forma, o que o Trump fez nos Estados Unidos. Algumas pessoas disseram isso, na minha opinião, de forma equivocada. O que o Trump fez nos Estados Unidos? Ele disse, olha, eu sou candidato com essas bases, com essas ideias e com essas propostas. Quem quiser se juntar a mim, venha. Ele não aderiu à proposta daqueles que se juntaram a ele, do Kennedy e de outros que lá estão. Ele fez o contrário, falou, olha, vocês são bem-vindos para vir aqui implementar as minhas propostas, as minhas posições, jogar o jogo conforme as minhas regras. E o pessoal entendeu que, sim, valia a pena se juntar a ele para derrotar o governo do Biden, que era um desastre. Então, veja só, eu acho que a gente tem que fazer isso aqui no Brasil. Às vezes as pessoas dizem, mas ninguém governa sem o Centrão. Não, você não governa sem o Centrão, mas você não precisa aderir às pautas deles. Você pode fazer com que eles vão aderir às nossas pautas. Eu acho que esse é o jogo importante. Nós ganhamos força, e se o Centrão quiser estar conosco nesse pleito, ele vai aderir às nossas boas práticas e às nossas ideias, e não o contrário. Ricardo Salles, deputado federal, Partido Novo Brasil, muito obrigado pela sua presença aqui no Tempo e Dinheiro. Estamos juntos. Obrigado, João. Um abraço a você, ao Sérgio Braga e a todos que estão nos assistindo. Muito bem, falando ao Sérgio Braga, vamos a ele para saber dos preços do café desta quarta-feira. Notícias do Café no ar. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis.
E o café robusta disparou na Bolsa de Londres a um fechamento de 5,33% de alta, 5,35% de alta, batendo ali os 4.899 dólares por tonelada, portanto, a caminho dos 5 mil dólares por tonelada. Isso deve acontecer ainda nesta semana. Vamos acompanhar, portanto, a disparada do café robusta em Londres, na Bolsa de Nova York. Nesse momento, o café negociado com alta de 3,31% de alta para o café vencimento futuro dezembro a 384,75. Demais posições para o café em Nova York, mostrando a alta de todas elas, média de 3,40%. Setembro sobe a 397,10. Dezembro, café em Nova York, 385,20. Março, 374,50. Maio, 364,55. Subiu na Bolsa de Nova York, na B3, em linha com Nova York, 3,97% de alta. Dezembro, saca cotada a 476 dólares e 20. O março a 465 dólares. A saca, 2,33% de alta. Café, portanto, sobe em Londres, sobe na Bolsa de Nova York, na B3 e no mercado físico. Como é que está se comportando o mercado nesta quarta-feira? Bruno Labs traz as informações. Boa tarde, Bruno. Olá, amigos cafeicultores, vocês estão bem? 27 de agosto e o que vimos ontem nos pregões foi comportamentos mistos. Por quê? Nós vimos o Arábica caindo 1,5% e o Conilon subindo quase 1%. Então tivemos direções opostas. Mas, pessoal, mercado respirando bem próximo às resistências de 380 para o Arábica no contrato dezembro agora, ok? E em torno ali de 4.800 para o Conilon no contrato novembro. Pessoal, um movimento tímido até aqui, tá? Dado quanto o mercado encontra-se sobrecomprado. Para que lado que essa corda vai roer, hein? Bom, no clima, alguns modelos climáticos apontam que nós teremos a volta das chuvas ali para setembro dentro da normalidade no Parque Cafeiro. Isso seria fantástico, não é mesmo? Porém, outros modelos climáticos estão falando que a gente pode sim ter alguns atrasos e nessa incerteza segue a volatilidade no mercado de café. Mais um dia normal, né, pessoal? Eu soube, e agora eu vou falar um assunto sério, eu soube de alguns cafeicultores não querendo entregar seus cafés que foram negociados meses antes dessas altas todas que a gente registrou em agosto. O que eu posso dizer? Não faça isso, cafeicultor. Honre compromissos e se perpetue na atividade. Ciclos vão e ciclos voltam, mas reputação manchada é algo difícil de apagar. Tá joia? Pense bem nisso. Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Ainda sobre o café, ontem nós conversamos com o Gedson Salaroli, que é presidente do Sindicato Rural lá de Jaguaré, no Espírito Santo, falando sobre a finalização, a etapa final agora da colheita do café Conilon na região lá de Jaguaré, no Espírito Santo. 100% de café Conilon. Ele disse que a safra desse ano, colhida agora, vem bem melhor do que a anterior, que teve uma quebra, principalmente por causa do clima. Ouça um trechinho dessa entrevista que ele tem destacado exatamente esse bom desempenho desta safra. Veja lá. Ô Sérgio, em relação ao ano passado, esse ano aquela queda que nós tivemos no ano passado de 40%, esse ano nós não tivemos, né? Então, Jaguaré aqui esse ano a gente não fechou ainda, vi com o Instituto aqui, não fechou ainda praticamente a colheita, quanto que colheu desse ano, né? Mas a estimativa aí, que a gente estava conversando com o Encapere e tal, pessoal, é que nós devemos passar esse ano de 650 a 700 mil sacas, enquanto que o ano passado foi colhido em torno de 400 a 450 mil sacas. Então, os 40% que quebrou o ano passado, esse ano não teve essa quebra. Esse ano o produtor está com café guardado, espero, né?
Realmente, Conilon com preços altíssimos, fechou com alta de 5,35% a $4.899 a tonelada, e o Arábica lá em Nova York também, 3,54% de alta, 385,35 de alta. O que está acontecendo? Aquilo que a gente vem dizendo, né? Pouco café por causa dos problemas climáticos, dessa seca que abateu as floradas do ano passado, da safra que está no armazém já, que já está colhida. Pouco café, café miúdo, né? Não enchendo as sacas. E a gente pode comprovar isso através da colheita feita lá no bairro do Amanhece, em Araguari, por parte do Maílson Antunes Pereira, que a gente chama de nosso repórter da cafeicultura. Ele fez uma comprovação do cafezal dele lá em Araguari. Ele marcou por talhões. Pode encher a tela, Gleito, só veja aí. O talhão maior, o número em azul, era a média, 70 sacas por hectare. Aí o alaranjado, ele falou, bom, quer bianualidade, etc., tem aí umas informações que a gente vai colher menos. Ele tinha uma expectativa, vendo a quantidade de cafés no pé, de 60 sacas por hectare, mas ao final da colheita, só 53,5 de sacas por hectare. Esse no talhão bom, olha o talhão da sequência ali, a média de 65, ele colheu só 20. O do lado, 80 de média, só colheu 46. O outro, né, na ponta, também de 80, só colheu 59. Isso que explica essas explosões de preço. Nós vamos para a florada agora, para setembro, tem chuvas entrando, mas não na sua totalidade. Isso é muito preocupante, porque o José Marcos Magalhães, lá de Minas Gerais, lá de Varginha, da Minas Sul, me disse, João Batista, a gente precisa de água no pé da planta, dentro do subsolo, água no subsolo. Não adianta vir um chuvisqueiro. Só vai induzir a florada e depois precisa ter água para sustentar. José Marcos, né, o presidente do Conselho da Minas Sul, nos passando essas informações. Dito isso, vamos agora saber dos preços da pecuária. Vou voltar ao Sérgio Braga com as notícias da pecuária no ar. Sérgio. O mercado caminha para o final de agosto, agora mirando o comportamento do comércio varejista de carne, que tem cotações estáveis, e a expectativa também em torno das exportações para esse mês de setembro, que vem até agora batendo recordes sucessivos. Mercado futuro lá na B3, o que a gente observa hoje são negociações em queda, depois das altas recentes, uma devolução, mas está aí arroba negociado para o vencimento mais curto, agosto a 310,85, o setembro 318,70, outubro 325,60, alta, novembro R$330. Boi gordo tem negociações mistas. O outubro sobe 0,12%, repetindo, arroba cotada 325,60. Mercado físico, 5 praças subiram, entre as 32 pesquisadas pela Scott. Vamos aí, São Paulo, Barretos, Araçatuba, a prazo, já descontado, 307,50. Minas Gerais ao norte, 290,50. Mesma cotação ao sul de Minas, 290,50 por arroba. Goiânia, 290,50. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Região sul de Goiás, 290,50. Dourados, Mato Grosso Sul, assim como em Campo Grande, também Três Lagoas, 310,50 para o boi comum a prazo, já descontado, segundo a Scott Consultoria. Vamos direto ao CPEA com Tiago Bernardino. Boa tarde, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 27 de agosto, quarta-feira, com mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse, indicador CPEA Exalc, que deu uma leva melhorada no dia de ontem, 310,95, se aproximando dos 311, muito próximo do que o mercado futuro vem trabalhando. Vale sempre lembrar, o indicador mercado futuro para agosto fechou a 311,20 ontem, hoje ele trabalhou entre 310, 311,80, 40, mas muito equilibrado nesse patamar de preço. É um mercado que vem sim mais equilibrado ao longo da semana. A gente tem um cenário de escalas completas, obviamente com boi de coxo, com contratos vindo,
tentando uma pressão em cima do balcão e muitas vezes o pecuarista segurando esse preço. A gente sente uma carne também mais aquecida na última semana do mês, não tivemos grandes desvalorizações, então isso dá uma sustentação, somado ao que a gente falou no começo da semana. A gente tem um cenário de exportação bem interessante, então é um mercado que ele vem equilibrado nessa última semana do mês. Não vai ser os 315, também não vai ser os 300, 305, muito próximo aí dos 310 e 311 reais a arroba. É um mercado que sinaliza, assim, um cenário mais positivo em termos de precificação, pensando aí nos últimos 4 meses do mês, mas é sempre importante o pecuarista lembrar que a gente vem com volume de gado a mais confinamento, a gente tem os contratos, tem as escalas já garantidas em boa parte aí de alguns frigoríficos, então realmente ficar atento à negociação balcão. Mas é claro, as exportações elas vêm drenando muito o nosso mercado, vem registrando recorde e tradicionalmente a gente acaba exportando mais. Mas é um mercado mais firme nos seus 310 e 311 e não sobe mais muito, obviamente, pelas escalas por boi de contrato. Amanhã a gente volta com mais informação, um grande abraço a todos e uma ótima quarta-feira. Igualmente, Thiago, a toda a equipe do CP em Piracicaba. Piracicaba, a Bebedouro com a Isabela Camargo. Boa tarde, Isabela. Bom, apesar do cenário de lentidão em relação às negociações no atacado, que eu já venho relatando aí para vocês, né, nos últimos dias, a gente vê que os preços eles permanecem estáveis, andando de lado. E essa lentidão no mercado é resultado do período do mês que nós estamos, né? E considerando o preço médio para agosto para a Praça de São Paulo, o dianteiro apresentou até o momento alta de 0,6% em relação ao mês anterior. Nesse período do mês que nós estamos, é quando normalmente a gente observa uma transferência de consumo para essas proteínas de menor valor agregado, como o suíno e o frango. Então eu trouxe para vocês aqui como está essa relação do dianteiro com essas outras duas proteínas, né? E atualmente a carne bovina ela ganhou competitividade frente à carne suína e perdeu frente à carne de frango quando a gente faz essa comparação com o mês anterior. Isso porque, também considerando aí o preço médio de agosto para a Praça de São Paulo, enquanto o frango, ele tem preço, o frango congelado, né, que a gente considera aqui, ele tem preço praticamente estável na comparação mensal, a carcaça suína ela apresentou uma alta de 3,4%. Então, atualmente, 1 quilo de dianteiro equivale a 2,65 quilos de frango congelado, e esse valor é 0,6% maior na comparação mensal, e 1 quilo de dianteiro equivale a 1,52 quilos da carcaça suína, que representa uma queda de 2,7%, também quando a gente compara aí com julho. Então, como eu disse, a carne bovina ganhou competitividade frente à carne suína, porque a carne suína hoje tem uma referência de preço aí mais firme quando a gente compara ao dianteiro. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Até a próxima. Logo mais, a gente vai complementar as informações, trazer mais informações no clube, com uma entrevista com o Chico Manzi, doutor Francisco Manzi, direto de Cuiabá, fazendo uma projeção do que vem pela frente em relação ao confinamento, em relação aos preços, expectativa de chuvas, entre safra do boi gordo. Daqui a pouquinho, 15 horas, a gente vai disponibilizar essa entrevista primeiro, para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro, com Chico Manzi e João Batista da Acrimate, aqui no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. João. Pois é só você discar 19998132915 que você participa do nosso clube. Tem 7 dias grátis, lá você emite opinião, recebe informações, participa com vários parceiros seus do agro brasileiro, que é uma comunidade de pessoas profissionais que estão lá dentro. E mais, hein? Você tem 7 dias grátis para experimentar e nos ajudar a manter o Tempo e Dinheiro, porque, claro, né, estamos bloqueados pela mídia do tá. Nós estamos aqui firmes às próprias custas. Bom, falando nisso, deixa eu passar uma última prévia da nossa enquete antes de encerrar. O encerramento é feito pelo YouTube, a gente dá um sinal lá e o YouTube encerra. Mas você tem mais 1 minutinho
né, para você votar dentro do YouTube, preferencialmente no celular, né? Você que está na TV, você não consegue votar, né? Claro, está no celular, vai lá no celular, você tem mais um minutinho antes que o Davi da Luz encerre a nossa enquete. Como é que nós estamos? Nós estamos perguntando quem você escolheria para enfrentar o Lula caso o Bolsonaro seja impedido. Última prévia, está quase com 800 votos, né? Está beirando ali, ó. Nesse mais um minutinho, vamos chegar a 800, hein? Nesse instante, o Tarcísio está com 69, estava com 70, recuou um pouco, o Ratinho ganhou mais, 15%, Romeu Zema, 11%, Ronaldo Caiado, 5%. Então, nós vamos falar para o Davi. Você está votando, né? Claro, é só apertar um botão, um segundo, mas quem quer ir para o YouTube no celular é mais prático. Puf, abre rápido aí no seu aplicativo, né? No seu aparelho, quero dizer. Vá no YouTube, lá Tempo e Dinheiro, e você vota. Olha, enquanto vocês estão votando, Davi, eu vou dar uma noticiazinha e você já fecha a enquete. Não, eu quero dizer o seguinte, que toda a atenção está em cima dessa tortura, dessa humilhação que está sendo feita ao brasileiro Jair Bolsonaro. Eu continuo aqui porque, claro, o nosso chat está aberto para a opinião de qualquer um. Os petistas estão aqui dentro, se regozijando, né? Aí eu pergunto para ele, né, o que você ganha com a humilhação feita ao Bolsonaro? Você é uma vingança? O que ele fez para você? O que ele fez para o Brasil? Ele roubou o Brasil? Ele é um corrupto? Cadê a prova? Cadê a prova do julgamento que vai acontecer com ele? Ilações, indução, diz que, eu invento qualquer uma coisa também. Agora, a justiça é feita, não só no Brasil, a justiça milenar é feita com provas. Provas. Então, assim, você que está aí, petista, nos ofendendo, tentando nos tirar do sério, saiba, sendo justo, você sendo uma pessoa justa, você tem que perguntar para você mesmo, qual é a prova? O que nós temos contra o Bolsonaro? Eu não gosto dele, por quê? Porque tá bom, não precisa gostar da figura humana do Bolsonaro. Mas pense na proposta dele, isso que importa para a gente. Na proposta da melhoria. Dê uma olhada no Brasil, dê uma olhada na janela. A sua vida está boa? Está satisfeito com a sua vida? Está satisfeito com o que fizeram com o Brasil, o que estão fazendo com o Brasil? Aponte uma única notícia boa de melhoria do nosso país, por favor. Estamos perguntando qual é a obra marcante do Lula, qual é o legado que o Lula vai deixar para as futuras gerações, para o meu neto, para o meu bisneto. Por que essa humilhação? Manter o Bolsonaro preso em casa, com tornozeleira, e agora essa tentativa de botar um soldado dentro da sua casa, é típico, uma atitude típica de ditador. Ditadores estão fazendo isso, que querem humilhar o Bolsonaro. E nos humilham, né, simultaneamente, porque nós apoiamos a ideia de um Brasil melhor por pessoas do bem. Essa é a opinião do Tempo e Dinheiro. Muito bem, Davi da Luz, fechou já a nossa enquete? O que o YouTube está dizendo? A nossa enquete teve 806 votos, uma boa participação, agradeço muito a quem participou, porque isso serve de orientação para a gente. E o Tarcísio venceu com 68 das preferências, estava com 70, desceu para 68, o Ratinho Júnior com 14, Romeu Zema 10, Ronaldo Caiado 5%. E nós aqui do Tempo e Dinheiro vamos continuar sendo esse baluarte em defesa da liberdade de expressão, né? Vamos trazer outros próceres da política brasileira, pessoas que esclarecem e dão as suas opiniões para você também ter uma formação cada vez melhor sobre os destinos do nosso país. Essa é a nossa missão e portanto, eu agradeço muito a sua participação. Sérgio Braga, obrigado aí por mais uma vez nos apoiar, Sérgio. E aproveitando, viu, João, para finalizar, né, com relação à CPMI do INSS, da roubalheira do INSS, deveria ser transmitida pela TV Senado. Acompanhando aqui a TV Senado, nós temos aí várias comissões sendo transmitidas, né, informações sobre as comissões, mas a gente vai ficar de olho, porque no momento o debate sobre o setor agropecuário e mudanças climáticas. Vamos ver se a TV Senado vai realmente transmitir essa CPMI do INSS, João Batista. Vamos ficar atentos. Querem fazer essa narrativa de que está virando pizza na CPMI, mas aguardem. Nada como um dia depois do outro, porque vai longe. Serão 4 governos, né, que serão investigados durante que aconteceram roubos do INSS, e aí pode ser até mesmo que o irmão do Lula volte a sentar na cadeira ali
apesar do acordo que anunciaram que foi feito ontem. Vamos acompanhar, Sérgio Braga. Mais uma vez, muito obrigado e vamos em frente. Um abraço, até amanhã. Obrigado a todos vocês que nos apoiam, continuem nos apoiando, nós dependemos de vocês, a nossa audiência é maciça, é massiva, é impressionante, é emocionante, mas nós precisamos que vocês nos ajudem a sustentar o programa. Por isso, a nossa pedida de sempre, entrem no clube e em troca nós lhe damos o melhor serviço do agro brasileiro. Clube do Tempo e Dinheiro. Voltaremos amanhã, com a graça de Deus, com a força aqui da família Olive, dos nossos amigos do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.